Senhoras e senhores, muito bom dia. 14/4 de 2026. Começamos mais um Morning Call da Alta Vista Investimentos. E hoje com ele, Felipe Videira, nosso trader de renda variável. Felipe, bom dia. Bom dia, Orlando, tudo bem? Bom dia a todos que nos assistem. Espero que estejam tendo um ótimo dia. Tudo ótimo, tudo ótimo. Tá animado? Mas você tá animado porque a gente Ó, só fala de guerra? Tem alguma coisa diferente para falar hoje? cara, acho que esse assunto da guerra aí, a gente tá falando sempre mais dos mesmos, né? Continua que não resolve, mas tem notícia boa. Tem notícia boa sim. A bolsa ontem bateu máxima histórica de novo, né? A bolsa ontem fechou aos 198 mil pontos, pertinho dos 200. Pertinho do O- Ricardo Amorim. Ricardo Amorim, 20 anos depois, ele vai acertar. Exatamente, exatamente. A gente aqui tá acreditando que esses 200 mil pontos vai chegar logo, hein? Hoje, amanhã, essa semana, eu tô bem confiante. Ainda mais com o câmbio, fechou ontem abaixo dos 5. Fazia tempo que a gente não via esse câmbio abaixo dos Também. 5. Também Exatamente. fazia tempo. Nunca antes na história desse país. Não, brincadeira. A gente viu isso aí. Paulo Guedes ainda. Depois ele Sim, falou que só bateria assim que se a gente fizesse muita burrada. Nem precisou de burrada, a pandemia resolveu isso. Passamos dos exato. 5 e aí voltamos agora. Exato. Pensar que pouco tempo atrás a gente viu um câmbio a 6 e agora ele fechou a 4,99. Então, tem notícia boa, né? Tem coisa boa rolando, né? O Mesmo Du com esses. comentou outro dia que contra fluxos não há fundamentos, né? Exatamente, exatamente. A bolsa brasileira ela continua muito atrativa para o gringo. A gente vê o fluxo entrando, a bolsa batendo recorde, mesmo com todo esse cenário de incerteza, né? Ontem também o Banco Central ele mudou ali a estimativa do IPCA de 2026 de 4,36 para 4,71. Então, com todo esse cenário, a gente só reforça aquela ideia de que a bolsa estava barata, né? O juros real ainda está muito alto. Então a gente vê esse cenário um pouco mais otimista. É até legal comentar também, Orlando, que a projeção, né, de fechamento do Ibovespa para 2026, num cenário otimista, ela está em aproximadamente 246 mil pontos, tá? Um cenário base, assim, ele fica perto dos 200 ali, 196, 198. E um cenário pessimista, puxa, caso as coisas não deem certo, começa alguma notícia ruim de novo, a bolsa começa a cair, o cenário ali pessimista, ele tá numa bolsa em 150 mil pontos, tá? Mas o que a gente vê é um cenário muito otimista, o fluxo entrando e a bolsa subindo. Muito, quase não consegui tirar do mute aqui. Muito bom. A gente tá falando, se a gente estiver falando de uma bolsa de 240 mil pontos, a gente tá falando que são 20% de alta ainda, fora a alta que a gente já teve esse ano. Você tem ideia de quanto a gente subiu esse ano? Exato. Esse ano, se eu não me engano, a gente subiu em torno de 30 e alguma coisa. Deixa eu dar uma olhada aqui, É um mas ano bem, poderia ser um ano excepcional, né? Já é um ano muito bom, porque a gente tem que comparar isso talvez com o prêmio de risco do CDI, né? Então a bolsa em relação ao CDI, a gente está falando um CDI que deve fechar o ano em média de uns 14%. Se a bolsa já subindo 30 já é o dobro. Se ela subir 20, mais 23. Acabei de olhar, 20, 23. 23 ela já está bem acima do CDI. Se ela subir mais um pouco para 30 é o dobro do CDI. É isso que a gente espera de uma bolsa em um país em desenvolvimento, né? Que as empresas Exato. evoluam. Obviamente, neste momento, a gente está sendo muito beneficiado pelo fluxo de capital estrangeiro que vem entrando no país, com alguns outros pontos que são relevantes, que é mesmo com a guerra, a nossa bolsa tem 17% em petróleo, sendo o Petrobras a grande carta, né? E as Little Oils um pouco mais abaixo ali. Mas Sim, tem muita coisa, né? Muita coisa que beneficiou o sim. Brasil nesse ano, ainda que a gente olhe para o Brasil e veja bastante problemas. É isso, né? Exato, exato. A gente pensar que no ano passado a bolsa fechou com uma alta de quase 34%, e em 4 meses a gente já está falando de uma alta de 23, quase 23, 22,90. Você já estava no mercado em 2019? 2019 ainda não, eu sou um pouco mais Não. novo. Em 2019, Felipe, a gente tinha a tal da FinTwitch. O pessoal, os gestores falavam no Twitter, que nossos clientes são muito interessantes. Eles continuam falando no Twitter, tá? No X. Se você tiver X, você pode Exato. acompanhar os gestores falando de bolsa lá, pessoas falam de bolsa lá, e a gente dizia na comunidade FinTwitch, que era o Twitter das finanças, a gente dizia: quem não tem bolsa é louco.
É, a gente tá dizendo de novo, né? Exatamente. Quem não tem bolsa é Com louco. certeza. Desde o ano passado a gente tá com esse discurso. A gente só veio a bolsa pra cima. É um cenário muito bom mesmo, cara. E como é que a gente tá olhando pra frente? Olha, no cenário de guerra, a gente, né, acho que é importante a gente comentar mesmo que a gente já vem comentando isso há algumas semanas, né, meses, falando sobre esse cenário um pouco conturbado, né? A gente vê ali uma sinalização pelos Estados Unidos de um acordo de cessar-fogo. O grande objetivo dos Estados Unidos, né, que eles pontuam, é que eles não querem ver o enriquecimento do urânio por parte do Irã, né? Eles até colocaram ali uma restrição de urânio por até 20 anos. Então, esse é o grande objetivo, né, que eles dizem. Então, a gente vê algumas sinalizações de um cessar-fogo, né? A gente já teve esse assunto na semana passada, mas ele está sendo retomado agora. Então, isso traz um alívio para as bolsas, né? Ontem deu uma impulsionada no mercado, as bolsas subiram. É, até comentando aqui um pouco sobre como é que está a abertura hoje, acho interessante a gente ver isso, tá? O petróleo está caindo um pouquinho, né? Pouca coisa, em torno de 0,4%, né? Tá abaixo dos Bem US$ 100. comportado, né? Bem comportado. Exato. O ouro, prata e cobre estão subindo em torno de 1%. Destaque positivo aí para a prata, que está subindo quase 2,5%. E as bolsas mundo afora, elas estão levemente no positivo. Nasdaq subindo 0,36, S&P 0,12. Na Europa estão subindo em média 0,85. China e Japão também subindo 0,8 mais ou menos. Então a gente vê essa sinalização de cessar-fogo da guerra, ela trazendo um certo alívio para as bolsas mundo afora. Boa. E a gente está orientando o que para os nossos clientes nesse momento, Felipe? Olha, eu acho que no cenário atual é muito interessante a gente buscar por oportunidades. E uma oportunidade muito interessante, né, com um dólar muito descontado, né, a bolsa, querendo ou não, dos Estados Unidos teve uma forte correção diante de todo esse cenário, né, de guerra. Então, você olhar para algo mais internacional seria mais interessante, né? A gente está olhando bem de perto aqui, principalmente para o IVVB11, que é o ETF que replica o S&P 500, e também, né, para algumas empresas como no caso da Nvidia, Microsoft, nessas Magnificent Seven, que são as sete magníficas do mundo, elas, né, tiveram uma forte correção ali, e mesmo com esse forte resultado, os papéis caíram. Então a gente olha um pouco mais de perto para essas oportunidades, porque também existem oportunidades fora aqui da Bolsa Brasileira, né? Então a gente tem que estar sempre de olho nessas oportunidades que nos aparecem. Boa. Ficamos devendo alguma coisa? Tem alguma coisa de novidade ainda hoje? Ou Acho que hoje vale, a gente só pede para o nosso cliente entrar em contato? acho que vale a pena a gente dar uma olhada para o calendário econômico. Tá um pouquinho magro hoje, mas tem notícia interessante. Ontem também foi um dia Né? bem esvaziado, né? Exato, exato. Hoje tem o PPI, que é o índice de preço ao produtor lá nos Estados Unidos. Teve agora também o crescimento do serviço aqui no Brasil, que tava para sair às 8 horas, mas aqui não atualizou ainda. Mas de resto não tem muito calendário. O calendário não está cheio hoje, digamos assim. Boa. Bom, então é isso. É, nós ficamos à disposição dos nossos clientes para que você entre em contato, inclusive aqui embaixo para você se inscrever. Se inscreva para receber as informações. Logo teremos comunidade de renda variável. O pessoal do time da mesa tem preparado aí material para a gente ter uma comunidade de WhatsApp de renda variável. Vamos também ter uma comunidade de macroeconomia. E se você precisa de alguma coisa, quer operar, quer falar com entender um pouquinho mais de bolsa, pode procurar o seu assessor de investimento que ele vai falar com o time aí da mesa de renda variável, do qual o Felipe faz parte. Felipe, muito obrigado pela participação. Muito obrigado você, Orlando. Tenha um ótimo dia. Obrigado e bons negócios para todos. Até mais.